Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Pleiadianos, aos novos inscritos e a vocês também que nos acompanham o canal desde o início. Hoje nós temos uma mensagem da hora crítica de canalização, Eu Supremo de Sananda Jesus e Lorde Melquisedeque. Agradecemos também a todos que conhecem nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 55 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixadas no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Que vocês possam conhecer este lindo projeto e estar nos auxiliando a resgatar essas vidas. Hora crítica, canalização. Eu, Supremo, Sananda Jesus, Lorde Melquisedeque. O que significa a hora crítica? É a última sensação de uma corrida, onde seus músculos doem, a linha de chegada está muito longe, os outros parecem estar tendo mais facilidade do que você e você simplesmente quer desistir. A hora do aperto é quando dói tanto que você pensa em desistir. Qual é a diferença entre um atleta excepcional e um amador? A capacidade de ir além das pistas físicas e mentais que dizem para você parar. É a dedicação inabalável a uma visão que é maior do que a dor. E graça à força de algum canto desconhecido de seu eu, que o carrega quando você sente que não pode mais continuar. Amados irmãos e irmãs, vocês estão em tempo de crise. Não vai durar muito, mas será intenso. Luz e escuridão parecerão tão confusas que vocês podem perguntar o que é verdade, em que acreditar, em quem seguir e qual verdade confiar. Confie na verdade interior. A verdade interior é um conhecimento mais profundo da perfeição do plano divino para libertar a humanidade, de uma vez por todas, de milênios de escravidão. Você não tem que escolher um verificador, ou um lado, ou um cenário. A maneira de se mover através do tempo de crise é ir para dentro e discernir em meditação, oração, reflexão, tempo de silêncio, sua visão para o futuro. Acomode-se na vibração do futuro que deseja criar, porque isso irá acelerar sua passagem por esses dias rochosos que virão. Ao criar uma imagem de humor, uma seleção de emoções, uma colagem de experiências que você deseja viver a um ano futuro, você cria sua verdade, que atuará como sua âncora para o futuro, para o momento pós-revelação, quando estão todos trabalhando na recriação de todos os aspectos da sociedade. Portanto, mantenha sua visão por perto, revisite-a muitas vezes ao dia, mesmo que apenas momentaneamente, e depois aplique-a em sua vida diária. Use essas emoções de cuidado, compaixão, amor, liberdade, generosidade, conexão como sua bússola em suas atividades diárias. Isso é como lançar sementes hoje para as flores que você deseja cultivar amanhã. Desta forma, você tece o futuro no presente. Você acessa seu portal interno de transformação. É a incorporação do seu eu 5D. É simples assim, embora não seja fácil. A pergunta, a maior parte disso faz sentido, mas como estamos acessando o nosso eu 5D? Como podemos criar isso no caos desses momentos de agora? A resposta, a vida 5D, é acima e além de tudo, um nível de consciência elevada. Se você é capaz de reter as emoções dessa consciência, que são todas emoções positivas, que você afirma a vida, você está em ressonância em seu 5D. Essa ressonância emocional cria uma ressonância física dentro de suas células, elevando-as de carbono para cristalino. A pergunta, tenho certeza de que se eu me lembrasse de alguma coisa sobre biologia, seria mais crítico com relação a essa informação? Mas não. O que você tem a dizer aos milhões de trabalhadores de luz exaustos?
A resposta só podemos repetir e repetir e repetir que você é magnífico. Sua luz está brilhando com esplendor, com suas cores e vibrações cristalinas 5D, e seu poder é imparável. Seja gentil com vocês mesmos. As energias estão afetando a maioria de vocês no momento enquanto vocês realizam e limpam os detritos emocionais do coletivo, bem como os detritos ancestrais. A frase, o mais forte do mais forte, não foi usada levianamente. Você foi escolhido por sua habilidade de completar essa tarefa. Você não está sozinho. Cada um de vocês tem uma equipe estendida de mestres angélicos, galácticos e ascensionados auxiliando-os. Muitos de vocês, onde tem 11 assistentes e alguns de vocês têm muito mais, dependendo do seu papel. Entre em comunhão com eles, permita que suas energias o envolvam ou infundam, permitam que a sabedoria deles flua através de você e o humor deles faça cócega em você. O humor é tão importante para causar um curto-circuito na fadiga, no tédio, na exaustão, na impaciência, na arrogância, na grosseria. O humor dissolve o lado sombrio do 3D. Então ria a cada momento possível. Você elevará a sua vibração e a vibração coletiva. Alguma palavra final de sabedoria? Não se leve tão a sério. Este é um negócio sério, mas um leve toque se transforma mais rápido do que um martelo pesado. E saiba que você é assistido em cada momento. Toque na ternura que sua comunidade de luz pessoal tem por você. Experimente o que é ser valorizado e valorizá-lo também das palavras que temos para expressar a profundidade de nosso amor por você. Saudações, filhos, eu sou Sananda. Venho hoje lhes falar sobre como equilibrar a vida material e espiritual, pois na dualidade, meus irmãos, é necessário o equilíbrio, o centro. Necessitam viver usufruindo da matéria, fazendo, aprendendo a alma, mas mantendo-se conectado ao Eu Sou, à visão superior da vida. É do equilíbrio que trarão a superação de seus dias, ancorando o amor, mas sem que se esqueçam do que a matéria é feita, sem negar suas emoções, sentimentos humanos, equilibrando-se entre o espírito e a matéria. Esse é o caminho da maestria da vida física. Dessa forma, amados, estarão sendo os membros despertos da nova era, ancorando o equilíbrio e mostrando que é, sim, possível viver a vida material sem se inserir nos dramas da vida, nos desafios, sustentando uma visão cósmica de vida, mas sem negar a matéria em si. Ao ancorar o propósito do equilíbrio na vida física, vocês se tornam o exemplo de como a vida deve ser vivida, usufruindo da matéria para ancorar os aprendizados necessários para manter conectados à essência, abertos à realidade maior da vida. Torne-se os observadores de si mesmos, vivendo as experiências, mas observando a vida de uma maneira superior, onde o tempo, o espaço, a separação, tudo se torna uma ilusão da vida. Assim passam a compreender o sentido existencial de utilizar uma veste física nestes tempos de profundas mudanças planetárias. Nesse período, meus amados, vocês se tornam os agentes de transformação da vida. Continuam a viver suas vidas, suas dificuldades, seus desafios, mas neste cenário simplesmente demonstram do que a vida é feita, de uma experiência espiritual destituída de tempo e espaço, onde tem a oportunidade de ajudar na tarefa de ancorar na matéria energias dimensionais mais elevadas. Vocês vivem seus dias e desta forma trazem a consciência dos reinos sutis ao plano material. Parem para compreender algo. As demais dimensões existenciais não estão separadas fisicamente de vocês, mas sim vibracionalmente. As dimensões mais elevadas ocupam o mesmo espaço físico que hoje vivem vocês, podem sentir essas vibrações ao seu redor, embora seus sentidos físicos não captem essas realidades. Ao viver a vida material, ancorados no Eu Sou, vocês transformam a realidade, pois ancoram o propósito mais elevado pelo simples fato de viverem seus dias, de saírem para trabalhar, de ter suas relações familiares,
de observarem o mundo e seu funcionamento, de contemplarem a natureza. Ao assim fazerem, estão vivendo seus dias como um propósito superior, sem que façam absolutamente nada de extraordinário, apenas se mantendo conectados à essência do Eu Sou. Observam e mostram como a vida deve ser vivida. Tornem-se o exemplo de como viver a matéria, estando conectados com a espiritualidade superior e união com o Eu Sou. Entendam, filhos, não é necessário isolar-se, não é necessário levar uma vida totalmente dedicada ao trabalho de doação, sem receber o retorno material pelo seu serviço. Basta que vivam seus dias, suas vidas, suas experiências, que busquem um retorno material de seu sustento físico, em seu trabalho, em sua vida e ancorem um propósito maior de elevação, e então o rio flui e vocês cumprem o propósito de elevação de seu mundo nas mudanças que ajudam a implantar. O que necessitam é liberar a experiência para que elas transcorram com naturalidade, abandonando a ideia de que a matéria é inferior aos reinos superiores. A matéria não é inferior, ela é apenas a experiência, a forma como decidiram transcender suas restrições, tornando-se puros e unificados ao amor. Foi para isso que decidiram viver a experiência material. E quando liberam a vida da matéria, sem qualquer restrição, crença, imposição, apenas vivendo, porém sempre conectados ao Eu Sou, vocês se tornam uns com Deus, ainda numa experiência material. Há apenas a liberação da culpa e da cobrança, que nasce a partir do momento em que aprendem a não julgar. A liberação da culpa e da cobrança que vocês têm consigo mesmos, de que é necessário estarem o tempo todo dedicados ao espiritual, é algo que precisa ocorrer. Não há necessidade de cobrança. Vocês precisam compreender que o estado natural do ser encarnado na nova era é justamente o viver a vida de forma natural, assim como vivem hoje, mas sempre conectados ao Eu Sou. Isso fará com que vocês possam verdadeiramente absorver os aprendizados das experiências que vivenciam de forma leve e prazerosa. A vida não é um sofrimento. A vida é a vida como ela é. O mundo não precisa ser o sofrimento que vocês leram na Bíblia, mas sim, ele pode ser o reino de Deus a partir do momento em que vocês passam a viver os seus dias de forma leve e sem cobrança, percebendo como é ser verdadeiramente feliz e pleno. A plenitude não é o soltar tudo e entregar-se ao espiritual. A plenitude está justamente em vocês permanecerem inseridos nas experiências e sempre conectados à verdade de cada um de vocês. Dessa forma, poderão trazer do seu Eu Sou a sabedoria para viver os seus dias com alegria e aglutinar as experiências de cada dia no seu registro cósmico. Essa forma de viver é leve e doce, é prazerosa e feliz, e faz com que vocês definitivamente possam viver em plenitude. A vida material não é uma vida inferior, de culpa, de sofrimento, de julgamento. Ela é uma experiência vívida do espírito, onde o desafio é justamente mostrar a força da presença Eu Sou em seus corações, quando apesar de aparentemente desconectar de toda a vida, vocês ancoram a sua presença interior em seus dias. Isso é viver a vida na matéria, ancorando um propósito de elevação de vida espiritual, mas sem negar a vida como ela é, compreendendo com sabedoria as experiências que se apresentam, mantendo íntegra a verdade interior. E para isso, amados, a primeira regra é a desconexão com as crenças que permeiam seu mundo, com aquilo que lhes disseram como correto, com os compromissos que impuseram sobre vocês. Vocês se libertam de tudo isso e vivem a vida simplesmente descobrindo seu propósito interior, desconectado de compromissos assumidos, mas se equilibrando a buscar o seu sustento na matéria, sem julgamento, sem sofrimento, simplesmente vivendo seus dias. Vivem a vida com um propósito maior, mas não negam a vida material, e sim ancoram um propósito de alma em seus dias,
conectados à verdade eu sou, que guardam em seu coração. Vocês mantêm suas relações familiares, trabalho, todas as relações de sua vida, mas se libertam das exigências que lhe impuseram. São capazes de simplesmente seguir em frente sem olhar ao lado ou para trás, pois há uma verdade transbordante em seu coração. Nesse ponto, meus irmãos, já não interessam os compromissos sociais. A matéria é usufruída e honrada com gratidão, pois o ser compreende a sua verdade, que a conexão eu sou estabelece. Vocês já não se preocupam em viver a vida nos moldes sociais, mas também não negam as suas experiências. Não necessitam se isolar, pois há paz e sabedoria que transborda de seu coração. Essa paz, essa sabedoria, permite a vivência material desconectada das restrições físicas, porém conectadas ao amor do coração. Vivam a vida da matéria, honrem a presença do eu sou, não julguem as experiências que lhes são apresentadas. Apenas busque a sua verdade a cada dia, a cada desafio, e assim ancorem seu propósito mais elevado em seu mundo. Estejam em paz, Mestre Sananda. Transcendendo o negativo dentro de nós, Lorde Melquisedeque. Meus amados irmãos, sou Lorde Melquisedeque e os recebo nos braços do amor. Eu os irradio nesse momento com a chama do perdão, do ancoramento no amor crístico que ama incondicionalmente não somente a todos, mas ao planeta, ao cosmos, a todas as dimensões. Pois esse é um amor que os coloca em unidade e integração com tudo que portanto, aceita e flui nas asas da confiança. Mas quero lhes falar sobre os sentimentos inferiores ancorados na malha planetária, os sentimentos de menosprezo, de inveja, soberba, vaidade, avareza e tudo aquilo que os prende à vida material, que os coloca a lutar pela sobrevivência quando basta tão pouco para que pudessem ser realmente felizes. Por isso, meus amados, venho lhes falar justamente sobre o fato de entenderem que tais sentimentos são inferiores, ruins, não corretos e que, portanto, devem ser negados. Mas, filhos, eles estão ancorados em sua consciência para que o recebam e compreendam, porque ainda os carregam com vocês, porque os levam em seus dias. São sentimentos humanos que demonstram justamente a necessidade de desconectar de malha que os arrasta à falta, à dificuldade, à dúvida, ao sofrimento. Mas quando compreendem o motivo por que ainda carregam tais sentimentos inferiores, são capazes de transcendê-los, transformando-os em algo mais elevado. Mas vejam, não que haja qualquer problema, inferioridade moral, em carregar essas restrições em seus corações, mas não justamente elas que podem os conduzir a algo mais elevado, a uma outra visão, a um sentimento de amor com tudo que todos, a transcendência da natureza. A maior dificuldade possuem é justamente compreenderem que há um núcleo comum em cada um desses sentimentos. Há uma esfera de igualdade que pode conduzir para dentro de vocês mesmos, para que possam se olhar, ver aquilo que ainda gera tais sentimentos em vocês. Se sentem inveja, busquem a origem dessa competição que carregam dentro de vocês. Se preguiça os torna, percebam porque não sentem a vontade de ancorar esse propósito. Tudo isso, meus filhos, são bênçãos que os mostram aquilo que guardam em seus registros, que necessita ser transcedido e jamais negado ou bloqueado. Cada gota de sofrimento ganha um riacho de luz. Não que o sofrimento seja necessário ao crescimento, mas ele é uma bênção na vida a iluminar suas restrições e assim precisa ser vivido. Vocês sofrem porque vinculam a esses aspectos inferiores, negando-os dentro de vocês mesmos, como se fossem impurezas que carregam. E é isso que lhes causa dor. Mas quando liberam esses sentimentos confiando que vivem uma experiência material e que tudo é transitório e que nada será capaz de lhes tirar o sustento, aquilo que Deus reserva ao seu crescimento,
vocês começam a compreender do que o mundo material é feito, de desafios, de provas que acarretam esses sentimentos inferiores, justamente para que possam demonstrar a capacidade de transcender esse algo, mas não externamente, e sim em seu interior. Isso deve ser feito com amor, com aceitação sem culpa, apenas com recebimento. Portanto, filhos, a sabedoria divina vem nascida a partir de suas próprias experiências, em situações as quais hoje podem observar como sofrimento, tristeza ou manifestações de ódio, rancor e inveja, e todas as características que estão ligadas à malha planetária, mas que podem ser vistos como bálsamos ao mostrar algo mais. A partir do instante em que vocês direcionam o pensamento de gratidão em direção a essas sensações, que hoje vocês tratam com repulsa e negação, vocês iniciarão o processo de transformação disso em sabedoria. O berço da sabedoria na experiência como encarnado na Terra está nesses aspectos negados e tratados com repulsa. Vocês não aceitam que esses aspectos existem, pois sabem que eles geram sofrimento, e então manifestam medo ao tratar desses assuntos. O medo nasce como um escudo de defesa que supostamente os protegeria da manifestação desses aspectos nas suas próprias vidas e personalidades. Mas vocês precisam retirar o véu da ilusão e perceber que todos vocês, filhos, enquanto encarnados no planeta, manifestam todos os 7 aspectos que conhecem como 7 pecados capitais. Vocês estão aqui inseridos nessa experiência justamente para que absorvam esses aprendizados e transformem em sabedoria. E somente poderão aprender vivendo este aspecto, aceitando que ele existe dentro de você e permitindo que manifestem em suas consciências. Ao permitir que se manifestem para si mesmos, deixando de lado o medo e o julgamento por vocês mesmos, que chamamos de culpa, vocês passam a incorporar a sabedoria, pois a vivência de transcender os aspectos quando eles se apresentam é o que trará a sabedoria e não a negação desses sentimentos. E somente poderão aprender vivendo esse aspecto, aceitando que ele existe dentro de vocês e permitindo que se manifestem em suas consciências. Ao permitir que se manifestem para si mesmos, deixando de lado o medo e o julgamento por vocês mesmos, que chamamos de culpa, vocês passam a incorporar a sabedoria. Pois a vivência de transcender os aspectos quando eles se apresentam é o que trará sabedoria e não a negação desses sentimentos. Todas as experiências que vivem enquanto encarnados vão apresentar a vocês a manifestação de algum desses aspectos, para que vocês possam vivê-lo e transcendê-lo. Assim, vão se desconectando do ciclo de encarnações, justamente porque o objetivo das encarnações na Terra é o transcender desses aspectos, para adquirir a sabedoria a qual vieram aqui buscar. Não seria possível desconectar-se da malha energética e da necessidade de reencarnação se negarem esses sentimentos dentro de vocês mesmos. Vocês, filhos, podem a partir de agora observarem a si mesmos nessa ótica, que é o de um ser de luz, que é nascido da fonte de tudo que é, que manifesta aqui nesse planeta um fractal que representará para seu eu sou a experiência de vida terrena. Por isso, filhos, vocês são desdobrados em muitos fractais, pois sabem que, para transcender os aspectos da malha energética, são necessárias várias encarnações e muitas vezes essa sabedoria pode ser elevada ao Eu Sou através de várias de suas ramificações, que são os fractais. Cada um de vocês, filhos, a partir do momento em que passam a perceber que são verdadeiramente, começam a observar, a tratar todos os assuntos durante as experiências de encarnação da forma que devem ser tratados, de forma leve e com atenção aos aspectos que se manifestam em suas personalidades, para que possam atuar, transcendê-los e não mais negá-los. A negação somente fará com que vocês passem inúmeras encarnações negando as suas próprias verdades e repetindo experiências incessantemente até que aceitem quem vocês são e aceitem os seus aspectos negativos relacionados à malha energética. Vocês estão em processo de transmutação desses aspectos em luz, pois assim vocês são. Vocês são luz e precisam perceber que estão aqui simplesmente para viver essas experiências que somente poderão ser vividas aqui na Terra, e então retornarem para seus verdadeiros lares. Tanto
os que estão em missão quanto os que permanecerão na terra para viver a manifestação da nova era, estão trabalhando os aspectos ligados à malha energética. Aqueles que estão inseridos aqui para trazer a transformação à humanidade, mas que vivem também o sofrimento gerado pela manifestação dos 7 aspectos, precisam perceber que também vieram para aprendizado, que é o seu primeiro propósito antes mesmo da missão. Afinal, sem a transmutação dos 7 aspectos, não se concretizarão as missões que vieram desempenhar. E aqueles que permanecerão no planeta, que transcendem os seus próprios aspectos inferiores ligados à malha, para que possam viver em paz e livres nesse planeta, conseguirão manifestar a nova era somente quando se libertarem desses aspectos que hoje tentam negar, mas que precisam ser aceitos e acolhidos para que sejam tratados. Ao perceberem a manifestação de um dos aspectos relacionados aos 7 pecados capitais nas suas personalidades, silencie, escutem o Eu Sou, que os orientarão do que deve ser feito. Procurem desconectar-se do impulso inferior gerado pelo pecado capital e permitam que o Eu Sou direcione as suas ações. Isso somente poderá ser obtido através da meditação, da concentração e do encontro consigo mesmos, pois vocês somente poderão encontrar as respostas para as suas dores e seus problemas dentro de si mesmos. Cada um de vocês, filhos, percebe os aspectos inferiores de forma diferente e cada um de vocês tem uma história de alma, das vivências e encarnações anteriores. Portanto, liberem-se do julgamento, tanto do julgamento dos outros, que vocês observam passar pelas vivências dos aspectos inferiores, quanto do julgamento a vocês mesmos, que é a culpa, e que bloqueia vocês através da negação da manifestação do aspecto do pecado capital em vocês. Percebam o quanto estão agindo de forma a julgar os outros e a vocês mesmos e permitam que a limpeza ocorra a partir do momento em que aceitam que tem algo a transcender, buscando a resposta para conseguir como agir como eu sou e também a respeitar os processos que os demais estão passando, a trilhar as suas próprias estradas em busca de suas próprias libertações. Percebam que vocês não são diferentes daqueles que vocês consideram que agem errado, pois vocês também agem errado. Todos vocês estão em busca do mesmo objetivo, mas trilham estradas diferentes para atingir o mesmo fim. Portanto, os filhos, aceitem os seus aspectos inferiores, trabalhem eles através das respostas recebidas do Eu Sou, e percebam que só há uma verdade para você que é recebida do Eu Sou. A sua verdade não é a verdade do outro, pois cada um deve buscar por si mesmo. Eu sou o Lorde Melquisedeque. Olá, você conhece a Associação SOS Felinos? Este é um trabalho no qual cuidamos de 40 gatinhos que foram resgatados da rua, onde estamos dando um lar, alimentos, carinho, paz e abrigo. Contamos com a sua ajuda, com doações de ração, areia higiênica, entre tantos outros meios, para continuarmos com este trabalho. Se você quiser nos ajudar, estaremos colocando todas as informações sobre a associação no primeiro comentário abaixo deste vídeo. A Associação SOS Felinos, juntos para dar muito amor, carinho aos nossos gatinhos.